Olá, tudo bem? O meu nome é Esther, eu sou casada há mais de 10 anos e trabalho como mentora para mulheres. E hoje eu queria conversar com você, compartilhar um dos maiores aprendizados que eu tive para empoderar, para fortalecer, para melhorar, né, o meu relacionamento com o meu marido, porque são 10 anos de uma vida de construção e uma vida muito boa, muito gostosa, mas que teve várias crises também durante esse processo. E para mim, na minha experiência pessoal e também nos atendimentos que eu faço, nas mentorias que eu tenho trabalhado, eu tenho percebido o quanto essa questão é importante para que você se sinta melhor, para que o seu casamento tenha sucesso, tá? E o sucesso aqui, quando eu digo, não é aquele comercial de margarina, como as pessoas brincam, mas é a vida equilibrada de um homem e de uma mulher. E os seus filhos, caso os tenham, que buscam juntos trilhar esse caminho, trilhar essa vida, construir esse relacionamento e não simplesmente deixar que o relacionamento aconteça. E o que foi muito importante para mim? Foi justamente o autoconhecimento. Eu falo muito de autoconhecimento, eu bato muito nessa tecla, por quê? Qual é a importância dele? Vamos pensar. É a mesma coisa quando você vai numa loja, né, num shopping, aí você chega lá e começa a rodar, 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 e você fica cansado, acaba comprando um monte de coisa, ou não compra nada, mas no final já tá exausto de tanto bater perna, viu um monte de coisa, ficou interessado num monte de coisa, mas não definiu bem o que ia trazer, o que ia comprar. Ou, aí acontecem duas situações, né? Ou você realmente compra, mas aí percebe que comprou o que não precisava, ou você não compra nada, mas fica esgotado e sente que perdeu tempo. Por que isso acontece? Porque eu não fui para aquele lugar, para aquele shopping, para aquela loja com um objetivo específico. Eu não sabia o que eu queria. E quando eu não sei o que eu quero, quando eu não planejo, não pesquiso, eu não me conheço, é a mesma coisa. Eu não sei para onde eu vou e eu não sei o que eu quero. Então, no casamento, e aí eu tô falando muito da parte feminina porque eu sou mulher e eu passei por isso, eu tinha muito essa crença de que eu quero do meu jeito, mas eu mesma não sabia que jeito era esse. Eu mesma não me conhecia a ponto de saber o que eu queria e o que eu não queria. E quando eu não sei quem sou, o que eu quero e o que eu não quero, eu também não consigo expressar para o outro qual é o meu desejo, onde a coisa não está funcionando bem, o que poderia ser feito para se mudar aquilo, para melhorar aquilo. E aí vem aquele sentimento de quê? De frustração. A gente começa a se colocar num outro papel, que talvez você vá se reconhecer, que é um papel meio que de vítima. Meu marido não me entende, meu marido não me ama, meu marido não demonstra amor. Mas na verdade, a gente pode olhar pra gente e pensar: será que eu me entendo? Será que eu me valorizo? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu me amo a ponto de me cuidar e de me conhecer para poder saber o que pedir também, né? E como pedir, porque também tem isso. Então são perguntas que foram abrindo para mim o entendimento de que eu não sabia quase nada sobre mim mesma. E aí eu comecei uma jornada de autoconhecimento, de saber quem eu sou verdadeiramente, de saber qual o meu objetivo na vida, o meu objetivo no casamento, o que realmente eu quero, o que é da minha responsabilidade e o que é da responsabilidade do meu marido. Porque também quando a gente não sabe disso, o que a gente faz? A gente pega a responsabilidade da nossa felicidade, do nosso equilíbrio e coloca na mão dele. E ele é responsável apenas por ele, porque são dois adultos que se casam, crianças não se casam. E se casam, vão ter grandes problemas. Então eu comecei a ver que eu era uma adulta e não uma menina que dependia
E eu comecei a aprender comigo o que eu queria, o que eu gostava, olhar para mim, ver os meus defeitos, porque é óbvio que eu tenho vários defeitos, e deixar de cobrar e deixar de querer que ele faça e de desculpar toda essa minha falta de conhecimento a meu respeito na obrigação dele, sabe? Dizendo que ele era o obrigado, ele era o responsável, melhor dizendo, pela minha infelicidade, pela minha frustração, pela minha irritação. Então, essa é a historinha que eu contava para mim, para me desculpar a respeito do meu não conhecimento. E eu quero falar isso porque isso é muito poderoso, gente. Quando a gente chega e olha pra gente mesmo e percebe, olha, na verdade, eu não me conheço. Na verdade, eu não sei a minha identidade. Na verdade, eu não sei quem eu sou e eu preciso descobrir. A gente começa a fazer uma viagem para dentro da gente, para descobrir o que realmente faz sentido, quais eram os sonhos lá de trás e o que pode ser feito hoje, o que é possível, até para poder comunicar para o outro, que comunicação é isso, é tornar comum aos dois uma mensagem, um objetivo, um sonho, é que o outro possa entender e o que está dentro de mim, possa entender o que eu estou tentando passar. Isso é de suma importância no casamento, mas se não houver comunicação assertiva, uma comunicação eficaz, o outro também não pega. Mas a gente também só consegue se comunicar eficazmente se a gente estiver bem com a gente, porque senão a gente pode ser agressivo, pode se colocar no papel de vítima. Isso gera muita frustração no casamento. Então, o meu conselho aqui, que eu experimentei, foi fazer essa jornada interna. Como? Como é que a gente passa a se conhecer? A gente precisa começar a estudar sobre o assunto, sobre inteligência emocional. Inteligência emocional foi um divisor de águas na minha vida também, porque a inteligência emocional, ela te ajuda a quê? A ver as tuas emoções, ver as emoções do outro, retirar de você o melhor que você pode e também ajudar o outro a colocar para fora o melhor que ele pode, e juntos a gente constrói alguma coisa. A gente não é mais refém de emoções, a gente não é mais refém da raiva do marido, do colega de trabalho, seja do que for. A gente passa a ter o controle dessas emoções, mas não de uma forma formatada, mas sim de uma forma inteligente, porque inteligência emocional significa pensar e sentir com alinhamento. A gente não deixa com que os sentimentos dominem a gente de tal forma que a gente é levado por qualquer sentimento que apareça, e nem também a gente é dominado apenas pela razão, sem nenhum tipo de emoção, de sensação, de empatia. Não, a gente equilibra os dois. E quando a gente faz isso, a gente tem uma vida muito mais leve e muito melhor de comunicação com o nosso marido, seja com quem for. E para que isso é mais importante também? Essa questão do autoconhecimento através da inteligência emocional e através, junto com essa comunicação eficaz, é justamente para evitar as discussões bobas, porque às vezes a gente discute por causa da pasta de dente, por causa de uma toalha molhada. Na verdade, não é aquilo. O que está incomodando a gente, principalmente nós mulheres, muitas vezes, é a nossa própria vida, é a frustração com que a gente sente, com uma história, talvez, de sonhos não realizados. Você tinha sonhos de produzir, de fazer, de acontecer, e a vida veio de outra forma, e aí veio aquela sensação de frustração, e eu desconto no meu companheiro. Por quê? Porque eu não parei para me observar, eu não parei para olhar para mim e pensar: o que eu posso fazer hoje para melhorar a mim mesma com o que eu tenho? São perguntas práticas, porque a gente precisa também fazer perguntas possíveis de serem respondidas, né? A gente tem que trabalhar com a realidade, com o adulto. A criança ela sonha,
mas ela não se preocupa em como ela vai realizar. Ela simplesmente sonha e acredita que aquilo vai acontecer. O adulto não. O adulto ele sonha, mas ele planeja o como ele vai alcançar aquele sonho. Então, se a gente está falando de relacionamento a dois e se a gente está falando de autoconhecimento para melhorar esse relacionamento a dois, esse casamento, a gente precisa olhar para a gente e deixar o outro olhar para ele. Porque eu não posso mudar o meu marido, eu não posso mudar ninguém, mas eu posso trabalhar em mim mesma para que eu tenha uma visão diferente da vida, uma visão mais equilibrada, para que eu tenha inteligência emocional e assim eu me relacione melhor com o meu marido, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, seja com quem for, porque aí eu vou aprender comigo, eu vou treinar em mim, eu vou ser gentil comigo, com os meus erros. Porque, gente, quando nós somos gentis conosco, automaticamente a gente aprende a ser gentil com o outro. Só que já reparou que a gente costuma, às vezes, fazer o contrário? A gente vai para a rua, né? Sai da nossa casa, do nosso ambiente ali protegido, de onde a gente mora, de onde a gente é amado quase que incondicionalmente. Aí a gente vai falar com pessoas da rua, a gente é de uma gentileza, de uma simpatia, muitas vezes, né? De uma prestatividade, mas quando é com a gente e com os nossos, de dentro da nossa casa, a gente é ríspido, a gente é arrogante muitas vezes. Eu já fiz isso. Eu não tô julgando ninguém, eu tô julgando a mim mesma. Mas mesmo assim, hoje eu aprendi o quê? A ser gentil comigo, a olhar para mim, para os meus erros e ter paciência comigo e trabalhar para melhorar. Então isso é muito importante, essa gentileza que a gente tem com a gente para automaticamente ter essa gentileza com o marido e com os filhos, passar a nossa mensagem, o nosso sonho, o nosso projeto, o nosso objetivo de uma forma eficaz, com uma comunicação assertiva, clara, objetiva, e aí melhorar todo o entorno, gente. Porque quando a gente melhora, quando a gente se conhece, quando a gente se entende e se aceita também do jeito que a gente é, todo o nosso entorno automaticamente parece que vai para o lugar. As coisas continuam iguais, a vida ela continua igual, mas a forma de você pensar a vida, de você interagir, de você reagir vai ser diferente, vai ser muito mais leve. Foi isso que eu aprendi e eu aprendo a cada dia, aprendo com os meus erros, olho muito para mim, procuro todos os dias ter um momento de reflexão, eu e Deus, no silêncio, para eu poder avaliar as minhas atitudes. Será que eu falei da forma correta? Será que eu falei o que deveria ser falado? Será que eu não falei demais? Será que no fundo eu já não queria criar uma briga, uma discussão, uma situação? E parei de olhar para o que ele está fazendo. Porque ele é responsabilidade dele e eu sou responsabilidade minha. Então, essa reflexão eu deixo para vocês, me deixa aqui no comentário se fez sentido para vocês, se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar alguma coisa para ajudar outras pessoas também a pensarem nisso, deixa também aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa seu like, porque ajuda muito a gente na divulgação dessa mensagem de uma mente transformadora, ok? Muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo.